Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2019. O presidente Jair Bolsonaro afirma que, mesmo sem conhecer detalhes do projeto de abuso de autoridade, discorda da possibilidade de um policial militar ser preso caso algeme alguém de forma irregular. Bolsonaro deu a declaração durante a entrevista na saída do Palácio da Alvorada nesta manhã, ao ser questionado se já analisou o conteúdo do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que seguiu para a sanção presidencial. A proposta, que agora está na mesa do presidente, prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção para casos nos quais a autoridade submeter o preso ao uso de algemas quando estiver claro que não há resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do preso. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Jair Bolsonaro afirma que deve consultar ministros antes de decidir se veta ou não trechos do projeto sobre abuso de autoridade. O presidente reforçou que o texto deve ser encaminhado para ele na próxima semana. Força-tarefa da Lava Jato chama de retrocesso no combate à corrupção o projeto de lei de abuso de autoridade aprovado no Congresso. De acordo com a operação, o texto enfraquece as instituições ao permitir que os agentes públicos que atuam de modo legal respondam pessoalmente a representações, investigações e processos. O ministro da Economia afirma que possível privatização da Petrobras não está descartada. Informações com o Rodrigo Viga. Paulo Guedes disse que o presidente Jair Bolsonaro está empenhado em acelerar o ritmo de venda das empresas públicas, das estatais, que, segundo ele, estão aparelhadas, sucateadas e perderam a capacidade, o fôlego de investimentos. Relatórios do Conselho Nacional de Justiça apontam problemas nos sistemas prisionais de Pará e Amazonas, palcos de massacres nos últimos meses. Os documentos mostram a necessidade de criação de grupos com representantes locais e federais para debater medidas de curto, médio e longo prazos. Egípcio procurado pelo FBI se apresenta às autoridades brasileiras para prestar esclarecimentos. Mohamed Ahmed Abrahim negou envolvimento com o grupo terrorista Al-Qaeda. O governo da Argentina elimina o imposto sobre valor agregado da maior parte dos alimentos da cesta básica. A medida atinge os principais produtos consumidos pelas famílias do país, como pão, leite, azeite, arroz e açúcar. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Horas e 6 minutos, o presidente Jair Bolsonaro pretende ouvir a opinião dos ministros antes de tomar qualquer decisão sobre a lei contra o abuso de autoridade. Vamos a Brasília saber mais informações com a repórter Luciana Verdolim. Só depois de ouvir a opinião de ministros é que o presidente Jair Bolsonaro pretende decidir se veta ou não trechos do projeto sobre abuso de autoridade, que foi aprovado essa semana pela Câmara dos Deputados. Bolsonaro disse que a proposta só deve ser encaminhada a ele na semana que vem. Evita sinalizar se existe ou não tendência dentro do governo, mas admite que autoridades, às vezes, costumam exagerar. Existe abusos, somos seres humanos, logicamente você não pode cercear os trabalhos das instituições, você não pode cercear, mas a pessoa tem que ter responsabilidade quando faz algo, né, que é dever teu, mas tem que fazer baseado na lei. Abuso de autoridade, de acordo, ele tem que fazer o que tem que ser feito de acordo com a lei. E ponto final. O presidente reclama que foi acusado de apologia ao estupro, que já foi alvo de processo por crime de racismo e quase foi réu por crime ambiental. Por isso, ressalta que são necessárias algumas regras.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, por sua vez, afirmou que ninguém é a favor de abusos, mas que o projeto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação de juízes, procuradores e policiais. Ainda segundo o ministro da Justiça, a análise do texto aprovado pela Câmara será feita com cuidado e respeito ao Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro pode sancionar o texto como ele veio do Congresso, vetar parte ou a totalidade das medidas. Em caso de veto, ele poderá ser derrubado por deputados e senadores. De Brasília, Luciana Verdolim. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet, quer enviar a reforma da Previdência para análise do plenário no dia 4 de setembro. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Antônio Maldonado. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, espera votar a reforma da Previdência e enviar a proposta para análise do plenário em 4 de setembro. A ideia é realizar audiências públicas para ouvir especialistas sobre o tema de segunda a quinta-feira da semana que vem. A expectativa da parlamentar é que o relator, o senador Tasso Gereissati, entregue o parecer já na próxima sexta-feira, dia seguinte à conclusão dos debates. O regimento permite que qualquer parlamentar da comissão possa apresentar uma emenda ao relatório, uma sugestão ao relatório, ou mesmo emenda que precisa ser analisada pelo relator a qualquer momento até a data da leitura do relatório. Então, o senador entrega um relatório na sexta que pode muito bem ser aditado, alterado, modificado, trocado na segunda, na terça ou na quarta, que vai ser o dia da leitura. Lido o relatório, a presidente da CCJ concederá a chamada vista coletiva, que consiste em uma semana de prazo para que os membros do colegiado analisem melhor o texto. Com isso, ele estaria pronto para ser votado pela comissão em 4 de setembro. É bom deixar claro que, mesmo que o parecer seja rejeitado, a matéria segue para análise do plenário. Lá, a PEC da Previdência deverá passar por 5 sessões de discussão antes de ser votada em primeiro turno, o que deve acontecer em 24 de setembro. Depois, mais 4 dias de interstício e outros 3 de discussão para finalmente ser votada em segundo turno no dia 10 de outubro. Segundo a senadora Simone Tebet, todo esse cronograma só pôde ser traçado graças ao comportamento da oposição, que difere muito do adotado pelos deputados contrários ao governo. À medida em que alguns excessos já foram retirados, BPC, trabalhador rural, mesmo contemplado de forma diferenciada a mulher e o professor, à medida em que esses excessos que todos nós condenávamos já foi resolvido pela Câmara, é óbvio que, e nós criamos uma comissão especial e nós acompanhamos o trabalho da Câmara, já conhecemos o conteúdo, sem dúvida nenhuma, o trabalho fica bem mais fácil. Um dos pontos que contribuiu para que os senadores da oposição não tenham apresentado interesse em trabalhar apenas para atrasar a aprovação da reforma foi o fato de a senadora Simone Tebet não ter utilizado as segundas e sextas-feiras para a contagem dos prazos. Além disso, ela concordou em dar agilidade à tramitação da proposta do chamado Pacto Federativo, que é um dos principais pleitos dos senadores e poderia acabar ficando de lado por conta da Previdência. De Brasília, Antônio Maldonado. A Força Tarefa da Lava Jato reagiu ao projeto de lei contra o abuso de autoridade e disse que o texto aprovado é um retrocesso no combate à corrupção. Afonso Marangoni. A Força Tarefa da Lava Jato afirmou nesta quinta-feira que o projeto de lei de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso é um retrocesso no combate à corrupção. De acordo com a operação, o texto enfraquece as instituições ao permitir que os agentes públicos que atuam de modo legal respondam pessoalmente a representações, investigações e processos. O projeto, segundo a Força Tarefa, coloca em risco quem prende, quem deixa de soltar, quem acusa e quem bloqueia
exproria bens, especialmente quando o caso envolve interesses poderosos. Para a Lava Jato, o emprego de palavras vagas e imprecisas cria o risco de prisão e de perda do cargo para os servidores, mesmo quando atuam de modo legítimo. A Força-Tarefa diz que o projeto intimida a atuação combativa dos agentes públicos ao permitir que investigados e réus os acusem por crimes indefinidos, o que enfraquece a independência das instituições e, assim, o combate à corrupção e à criminalidade. Entidades representativas de juízes, procuradores, promotores e delegados também reagiram à aprovação do projeto que trata do abuso de autoridade. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, criticou o fato de a proposta ser aprovada em regime de urgência. Mas fomos surpreendidos, não só a JUF, mas toda a sociedade, com a aprovação do projeto no regime de urgência, que foi aprovado no plenário, onde sequer o texto que estava sendo aprovado era conhecido de maneira muito clara. Algumas emendas foram apresentadas em plenário, mas quem acompanha a sessão ficou na dúvida, inclusive, que texto estava sendo debatido, que emendas eram aquelas que estavam sendo apresentadas. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais também manifestou preocupação. O presidente da AAPCF, Marcos Camargo, destaca que as leis não podem servir para inviabilizar o combate ao crime. Por ser um projeto que tem um impacto muito grande no combate à criminalidade, o que se esperava era um debate mais profundo, um debate mais qualificado, e não uma aprovação de forma assodada, sem a devida discussão. A presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Galinatti, afirma que o projeto promove uma inversão de valores, porque pretende intimidar os que enfrentam criminosos. A realidade parece que tentou-se criar um verdadeiro estatuto da criminalidade, em que aquele que pratica o crime nada pode sofrer em relação àqueles que estão investigando aquele que praticou o crime. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público disse que o texto contém uma série de falhas e impropriedades que inibem a atuação de procuradores, do Poder Judiciário e das forças de segurança. A Frentas, que representa 40 mil integrantes da magistratura e do MP, destaca que a medida prejudica o desenvolvimento de investigações e processos e contribui para o avanço da impunidade. Para a entidade, o aperfeiçoamento da legislação sobre abuso de autoridade é necessário, mas a partir de um amplo debate, o que não ocorreu na Câmara. A Frentas afirma que vai trabalhar para que excessos do texto sejam vetados pelo presidente Jair Bolsonaro e, caso ele sancione esses pontos, vai pedir para que os referidos artigos sejam invalidados pelo Judiciário. Esportes. E acontece agora a convocação da seleção brasileira para amistosos na Colômbia. O técnico Tite anunciou a lista de atletas chamados para disputar os jogos contra Colômbia e Peru no começo de setembro. Vamos conferir. As posições e feliz por estar contigo de novo. Esqueci de mencionar que eu estou me preparando, já comecei a musculação, vou pedir o apoio do Fábio. Principalmente para a região aqui do peitoral, para aguentar os tapas. Convocação, Ederson, Manchester City, Ivan, Ponte Preta, o Everton, Palmeiras, goleiros. Defensores, Alexandro, Juventus, Dani Alves, São Paulo, Éder Militão, Real Madrid, Fagner, Corinthians, Jorge Santos, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, PSG, Samir, Udinese. Meio-campistas, Alain do Napoli, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Lucas Paquetá, Milan, Felipe Coutinho, Barcelona. Atacantes, Bruno Henrique, Flamengo, David Neres, Ajax, Firmino, Liverpool, Neymar, PSG, Richarlison, Everton, Vinícius Júnior, Real Madrid. Ok, gente, essa é a lista para os próximos amistosos da seleção, repetindo, contra Colômbia e Peru. Vocês estão recebendo neste momento a lista. Vamos dar em torno de uns 3 minutos para vocês terminarem de passá-la
e começamos com a coletiva de imprensa. Por favor, celulares desligados. Nós teremos 35 minutos de coletiva hoje. Lembrando que teremos a convocação da seleção olímpica na sequência. Então, por favor, evitem as perguntas em uma e identifiquem-se, nome e veículo, ok? Em breve, começamos a coletiva. Essa foi a convocação, então, da seleção para amistosos nos Estados Unidos que a gente acabou de conferir. Quase 3,5 milhões de desempregados estão à procura de um lugar no mercado de trabalho há mais de 2 anos. Vamos ao Rio de Janeiro para mais informações com o repórter Rodrigo Viga. Quase 3,5 milhões de brasileiros estão à procura de um emprego, de uma oportunidade no mercado de trabalho há mais de 2 anos. Essa é uma das tristes constatações da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, elaborada, produzida pelo IBGE. Esse número é recorde, mais alto da pesquisa, que começou no ano de 2012. E ele, é claro, cresceu em relação ao primeiro trimestre deste ano de 2019. No primeiro trimestre, eram um pouco mais de 3,3 milhões pessoas há mais de 2 anos esperando uma oportunidade. Agora, o número já na casa de 3,4, caminhando para 3,5 milhões de brasileiros nesta condição. Segundo o IBGE, as pessoas que estão há mais tempo na fila do desemprego são aquelas que justamente estão com mais dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. Já aquelas que foram demitidas mais recentemente têm um pouco mais de chance, seja porque estão mais atualizadas, seja pelo fato de estarem mais animadas, mais esperançosas de conseguir um emprego. Apesar dessa triste e lamentável constatação da PNAD, recorde no número de pessoas desempregadas há mais de 2 anos no país, o segundo trimestre desse ano trouxe dados mais positivos para o mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego ficou na casa de 12%, tinha sido 12,7% no primeiro trimestre deste ano de 2019. Um passo que merece ser comemorado, mas com certa parcimônia, porque as perdas foram muito grandes ao longo dos últimos anos, segundo o economista do IBGE, Simar Azeredo. Isso mostra um primeiro passo no mercado, mas é um mercado, que a gente destaca, que tem muita informalidade, um mercado que está com um número de subutilizados bastante avançado, mas todo esse cenário, ele de forma alguma minimiza o que aconteceu no mercado de trabalho no segundo trimestre, de acordo com a PNAD contínua do IBGE. Com a aprovação da reforma da Previdência e de outras medidas para estimular a economia, espera-se já no final deste ano, talvez no início do ano que vem, uma retomada mais forte da atividade aqui no país e a consequente geração de vagas para os brasileiros no mercado de trabalho. Do Rio, Rodrigo Viga. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil pode deixar o Mercosul e que não depende da Argentina para crescer. Mais informações na reportagem de Marcelo Matos. O ministro Paulo Guedes garante que o Brasil pode deixar o Mercosul caso Cristina Kirchner volte ao poder na Argentina, candidata a vice do peronista Alberto Fernandes nas eleições de outubro, e promova o fechamento da economia. E nós somos uma nação continental. O nosso foco é recuperar a nossa dinâmica de crescimento. Desde quando o Brasil, para crescer, precisou da Argentina? Está em crise a Argentina, tá bom, o dólar vai para 4 e pouquinho, tá bom. Acabou a crise da Argentina, ok, volta para 3,90, problema zero. Preocupação zero. Mas e o Mercosul? Bom, o Mercosul é um veículo para a gente abrir a economia. E se a Kirchner entrar e quiser fechar? Se quiser fechar, a gente sai do Mercosul. Vamos embora, nós vamos abrir de qualquer jeito. Aí se ela quiser ficar aberta, beleza. Bem-vinda, moça. Senta aí, vamos embora. Nós estamos indo para lá. Falando para uma plateia de investidores e também empresários em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, considerou ruim a batalha comercial entre os Estados Unidos e a China, mas minimizou os efeitos da desaceleração global à economia brasileira. Qual a desvantagem de você ser uma economia fechada? É que você cresceu menos, não se integrou às cadeias produtivas. Qual é a vantagem? Se eles caírem lá fora, vão continuar comendo. Nossa agricultura vai continuar exportando, não vão nos atingir tanto assim. Então, não, eu não tenho receio, nem que o balanceio da Argentina, nem com eventual queda de um gigante lá fora, nessa trombada de rinoceronte que eles estão ensaiando, eu não acho que isso vai afetar a nossa dinâmica de crescimento. Isso vai afetar a nossa taxa de câmbio, vai afetar alguns preços relativos aqui. Mas você fala assim, o Brasil vai crescer muito menos se a China cair ou subir. Não, eles vão continuar comendo,
Os americanos também, nós vamos continuar indo na Disneyland. A pergunta é se o dólar vai estar a 4,30 ou se vai dar a 3,30. Realmente não acredito que vai afetar a nossa dinâmica. O ministro da Economia descarta investimento público em infraestrutura. Local e de fora. Quem vai botar o Brasil para voar são as economias de mercado, são os investimentos privados. E eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo isso para mim é incontornável. O Estado quebrou em todas as suas instâncias. O Brasil está com um problema terrível, esquece. O setor privado está vivo, respirando e pagando impostos altos. Quem morreu foi o Estado. O Estado quebrou. Paulo Guedes confia na breve aprovação da reforma da Previdência no Senado, com a inclusão de estados e municípios, e promete a discussão das alterações tributárias sem surpresa ou mudanças abruptas num curto prazo. Jair Bolsonaro rebate crítica de Luciano Huck e fala em expor quem comprou o avião com recursos do BNDES. O presidente disse nesta quinta-feira, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, que vai abrir a caixa preta do banco. Sem citar nomes, ele afirmou que o anúncio vai expor gente que está dizendo que estamos no último capítulo do fracasso. A declaração foi uma referência indireta à fala do apresentador, que na quarta-feira, durante um evento no Espírito Santo, criticou o governo federal. A Embaixada da Alemanha reagiu à declaração de Jair Bolsonaro e divulgou um vídeo sobre florestas e parques. O vídeo, com mensagens em português, foi divulgado nas redes sociais e diz que o país é um dos mais florestados da Europa. Na quarta-feira, o presidente sugeriu a Angela Merkel pegar a grana suspensa para o combate ao desmatamento da Amazônia para reflorestar a Alemanha. Em julho, o país europeu bloqueou uma doação de 155 milhões de reais para ações ambientais no Brasil. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico suspendeu a liberação de 4.500 bolsas. O anúncio, feito nesta quinta-feira, foi motivado pelas restrições orçamentárias. Segundo o Conselho, os cortes vão atingir principalmente as bolsas para iniciação científica, cerca de 2.000. Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ao qual o CNPq é ligado, disse estar em busca da liberação de um crédito suplementar. Na mira do FBI, o egípcio Mohamed Ahmed Abrahim se apresentou à Polícia Federal e negou ter ligações com o terrorismo. Vamos ao destaque com Natasha Mazaro. Procurado pelo FBI, egípcio que vive no Brasil se apresenta à Polícia Federal e nega ligação com terrorismo. Após 5 horas de depoimento à PF no aeroporto de Guarulhos, Mohamed Ahmed Ibrahim disse que não conhece ninguém da Al-Qaeda. Na segunda-feira, a Polícia Federal norte-americana divulgou um alerta pedindo informações sobre o paradeiro de Ahmed. As autoridades dos Estados Unidos suspeitam que o egípcio tenha participado da rede terrorista como agente facilitador. Segundo o governo brasileiro, ele vive no país desde 2018, obteve autorização para residência e está em situação regular. Após o depoimento, Mohamed falou com a imprensa com a ajuda de um tradutor. O FBI colocou a foto dele e do lado a foto do filho do Osama Bin Laden, mas ele nunca conheceu nem o Osama Bin Laden, nem o filho, nem ninguém da Al-Qaeda, nem ninguém do ISIS, não conheceu ninguém nem dessa facção nem daquela facção. Ele é totalmente contrário, tanto às ações da Al-Qaeda quanto às ações do ISIS. É uma acusação falsa. Mohamed Ahmed Ibrahim disse que sofre perseguição política por fazer oposição ao governo do Egito e teme ser deportado. A defesa dele apresentou nesta quinta-feira um documento que comprovaria que ele não responde a nenhum processo criminal no Egito. O advogado de Mohamed, Muslim Ronaldo Vaz, detalhou como seria o envolvimento de Mohamed com a política no país. Faz parte de um partido político e o governo, para tentar incriminá-lo, o vinculou com outro partido que já tinha problemas de ordem política e de desordem nacional.
dentro do Egito. Mohamed Ahmed Ibrahim quer ficar no Brasil sob a condição de refugiado. Ele teve o pedido negado e na segunda-feira entrou com o recurso junto ao Comitê Nacional de Refugiados, vinculado ao Ministério da Justiça. O egípcio também ressaltou ser uma montagem a foto divulgada pelo FBI, em que ele aparece segurando o fuzil. A foto original teria sido feita na Malásia, onde ele teria participado de uma caça de patos. O advogado Muslim Ronaldo Vaz disse que agentes do FBI queriam ouvir o acusado sem a presença de um defensor. Ainda nos oferecemos a conversar ele, o tradutor mesmo, depois dos esclarecimentos, mas eles optaram por não conversar com a gente. Então, por isso, optamos por também não falar com eles. Como a defesa de Mohamed não concordou com a imposição do FBI de ouvir o acusado sem a presença do advogado, um próximo encontro formal será realizado para que ele possa esclarecer as dúvidas das autoridades dos Estados Unidos. Um tradutor também deverá participar. A data do encontro, no entanto, não foi divulgada. Agora são 10 horas e 28 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Vai estrear em breve nos cinemas brasileiros a ficção científica Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt. Esse filme eu já tive a oportunidade de comentar em outros vídeos e entrevistas aqui na Jovem Pan. É o filme que eu mais espero no ano. Por quê? Não é pela presença do Brad Pitt, nem tanto pela história que o filme conta, mas pelo diretor James Gray. E eu gostaria de usar essa conversa aqui justamente para recomendar às pessoas para que elas assistam os filmes do James Gray antes de conferir Ad Astra. James Gray é o nome mais quente do cinema americano no momento. Ad Astra é a sua primeira missão dentro do universo da ficção científica, causa muita curiosidade. Até então, ele tinha trabalhado com dramas de época e dramas mais intimistas. Os seus filmes, como Caminho Sem Volta, Amantes, Era Uma Vez em Nova York, chamaram muito a atenção de festivais e de críticos, estão entre alguns dos melhores filmes lançados nos últimos anos. Mas, novamente, Ad Astra vai ser uma nova missão na carreira do James Gray. A curiosidade, para quem já é fã, como é o meu caso, é enorme, mas há muitas pessoas que ainda não conhecem os seus filmes, e os seus filmes merecem ser vistos. Repito, estão entre os melhores lançados nos últimos anos. Portanto, esse vídeo é uma dupla recomendação. Vão atrás dos filmes de James Gray, que ele já fez, e esperem ansiosamente Ad Astra, que estreará em breve nos cinemas brasileiros. Máquinas na Pan, com Alex Rufo. Eu sou Alex Rufo e estou dando uma passada rápida por aqui durante a nossa programação para abordar um assunto bem legal com você: o automóvel e a qualidade de vida. O planeta mudou e, com ele, os fabricantes de automóvel e também a conscientização dos condutores. Eficiência energética virou o tema principal do universo automotivo. Materiais de baixo peso e alta resistência, carrocerias mais leves com até 80% em alumínio, desenvolvimento de design, túneis de vento que priorizam menor arraste aerodinâmico e motores que passam pelo processo de downsizing são alguns dos ingredientes dessa receita saudável para o nosso dia a dia. Além disso, toda essa tecnologia ainda entrega aos consumidores um carro mais seguro, bem mais confortável e com melhor aproveitamento das fontes de energia. A complexa equação, que tem como principais parâmetros emissão de CO2 e consumo de combustível, movimenta engenheiros e técnicos que buscam equilíbrio entre performance, conforto e baixas perdas de energia. Agora, quando a conscientização pela eficiência energética e economia de combustível, as duas não se fazem presentes, o bolso do consumidor passa a ser um excelente termômetro para a eficiência da compra. E aí, você já está pronto para contribuir com a preservação do nosso planeta? Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10 horas e 31 minutos, o Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender o projeto de lei contra o abuso de autoridade aprovado na última quarta-feira. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Levi Guimarães.
A polêmica votação do projeto que muda as regras para abuso de autoridade na última quarta continua gerando reações tanto nos tribunais superiores como no próprio Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a aprovação. Ele destaca que havia 2 projetos diferentes sobre o mesmo tema, um da própria Câmara, menos abrangente, e o que foi votado na última quarta, que veio do Senado. Mas, segundo o deputado, o segundo foi escolhido por ser mais democrático. Nós aprovamos aquele que trata dos 3 poderes. Todos os 3 poderes agora, se o presidente sancionar, terão regras, né, de abuso. Eu não vejo o problema da lei do abuso, não é um problema. Para aqueles que não, de fato, não passam da linha do seu papel institucional, não há problema para ninguém. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não comentou o mérito do projeto, mas disse que juízes não têm que se intimidar com nada e precisam estar blindados das intimidações e garantir a aplicação do direito. Mas, segundo ele, autoridades de todos os poderes devem ter limites na atuação. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vê a proposta com bons olhos. Ele disse não ter lido a última versão do texto, mas afirmou que quem exerce o poder tende a abusar dele e por isso é necessário um remédio. Na visão de Gilmar, é um freio para manter o Estado democrático de direito. O Estado de Direito é aquilo que ninguém é soberano. É fundamental ter essa visão, né, Então, na medida em que alguém está se achando soberano, isso já não é Estado de Direito. O Partido Novo recorreu ao STF tentando anular o resultado. Deputados da legenda afirmam que a votação, feita de forma simbólica, feriu o regimento interno. Pelas regras da Câmara, nesse tipo de votação, se pelo menos 31 deputados estiverem com os braços levantados, eles podem pedir votação nominal, quando cada parlamentar tem que colocar a digital e registrar como votou. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, alega que o número não foi alcançado. A votação do projeto foi concluída na última quarta-feira. Portanto, caso o mandado de segurança do Novo for negado pelo Supremo, a matéria vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Levi Guimarães. Com a tensão externa, a Bolsa de São Paulo fechou abaixo de 100 mil pontos pela primeira vez em 2 meses. Nesta quinta-feira, o Ibovespa caiu 1,2% para 99.056 pontos, frente ao novo capítulo da guerra comercial entre China e Estados Unidos. A atuação do Banco Central, com a venda de dólares à vista, ajudou a segurar a cotação da moeda americana, que encerrou o dia cotada a R$ 3,99. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que esse mecanismo também vai ajudar a reduzir a dívida pública. Mas se há uma crise especulativa, todo mundo corre atrás de você, você vende a reserva, recompra a dívida interna e você então reduz drasticamente o seu déficit interno. Você reduziu suas despesas de juros em reais. Então você pode investir. Você abriu mão das reservas e aumentou sua capacidade de investimento. Ao ser questionado se haveria um limite para o uso das reservas para intervenção no câmbio, Guedes disse que o assunto é de responsabilidade do Banco Central. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Adeodato Volpi Neto orienta o investidor a aguardar o fim dessa turbulência. Em momento de oscilação aguda, tanto para um lado quanto para o outro, o que o investidor médio, né, o investidor não institucional, tem que fazer é entender que ele tomou a decisão estrutural, estratégica, qualquer que seja, e está aí dada essa decisão. Oscilação do mercado vai acontecer e a gente tem que absorver isso dentro de uma visão estratégica estrutural de longo prazo. Até a moeda argentina, abalada pela perspectiva de volta do kirchnerismo, pegou carona no movimento global de recuo da moeda americana. No país vizinho, o dólar caiu mais de 5% e passou a ser negociado abaixo dos 60 pesos. O Exército apresentou a nova regulamentação para o porte de armas. Vamos a Brasília com a reportagem de Antônio Maldonado.
O Exército definiu as novas regras para o comércio de armas no país. Após o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou o acesso, cabia à instituição decidir os critérios para cada tipo de armamento. A definição sobre quais armas passam a ser classificadas de uso permitido, ou seja, que podem ser adquiridas por qualquer pessoa que cumpra os requisitos legais, e quais serão de uso restrito, ou seja, que só podem ser usadas por categorias específicas, estão em uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A lista traz 52 calibres agora permitidos para cidadãos comuns e 116 que continuarão de uso restrito. Essas só podem ser adquiridas por policiais, por militares e pelos chamados CACs, que são colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Na prática, o que a portaria traz é o maior salto da história do país no que diz respeito à permissão para o porte de armas. Pistolas como a 9mm e a .45 Glock automática, que eram de uso restrito de forças de segurança, agora podem ser compradas por cidadãos comuns. Já os fuzis foram classificados de uso restrito. É bom lembrar que a ampliação dos modelos de armas que podem ser adquiridos por civis que cumpram as exigências legais só foi possível porque o presidente Jair Bolsonaro quadriplicou o limite de potência máximo de um armamento que pode ser portado por um cidadão comum. Mas ainda há muitas dúvidas sobre essa questão. Uma delas tem relação com as chamadas armas portáteis, como carabinas e espingardas. No primeiro decreto editado para flexibilizar o porte no país, o presidente deixava claro que não seria concedida autorização para armas de fogo portáteis, ou seja, carabinas e espingardas não poderiam ser vendidas ao cidadão comum. Mas o segundo decreto, que também está em vigor e foi editado no mesmo dia, não faz essa restrição e, na prática, autoriza a venda de armas portáteis por estabelecimentos comerciais. De Brasília, Antônio Maldonado. E a gente continua em Brasília para conversar agora com José Maria Trindade, que está ao vivo com a gente. Zé Maria, e o presidente Jair Bolsonaro está pressionado para vetar esse projeto de lei de abuso de autoridade? Como é que está isso por aí, hein? Bom dia. Pois é, sextou, né, Nicole? Foi uma semana muito pesada. Muito bom dia a todos. Olha, Nicole, esta foi uma semana mesmo de muitas polêmicas, né, durante toda a semana. O Congresso Nacional deu um passo importante aí na votação da medida provisória da liberdade econômica. Houve muito debate aí sobre a proteção das nossas florestas e do meio ambiente e a relação do Brasil com outros países aí no que se refere às florestas. E agora esta lei aprovada no Congresso Nacional, né, que restringe trabalho de policiais, de juízes e de integrantes do Ministério Público. Mas olha, Nicole, vai muito além e atinge também a todos os funcionários públicos. Há quem defenda no Congresso Nacional uma regulamentação do abuso da autoridade de uma maneira diferente, não mudar a lei, dizer apenas de que quem extrapolar as suas competências e prerrogativas funcionais é que deve ser punido. O presidente Jair Bolsonaro está analisando e antecipou, inclusive, ali o veto ao artigo que limita o uso de algemas no momento da prisão para os presos que resistam à prisão ou que apresentem risco. Olha, sempre foi no sentido de que o policial que está ali na hora é que deve decidir se coloca ou não as algemas no preso. O que levou o Congresso Nacional a aprovar esse artigo, Nicole, foi aquela imagem do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, algemado e com a corrente nos pés, andando ali com dificuldade, e todos entendiam ali naquele momento de que ele não oferece risco de vida a ninguém, que não oferecia nenhuma possibilidade de fuga, ou seja, era constrangimento. E isso levou a essa reação do Congresso Nacional. Esse projeto, ele é muito mais forte, uma reação desequilibrada, né, dos abusos que acontecem, os abusos nossos de cada dia, de funcionários que detêm ali monopólio, por exemplo, da violência, que é o caso da polícia, que detém o monopólio da violência é o Estado, e o Estado dá esse poder ao policial. E, em muitos casos, há sim abusos. Abusos também de juízes, né? Há até aqui um termo que se chama juizite aguda. É quando o juiz, principalmente nas cidades do interior, eles abusam, decretam prisão sem nenhum motivo,
Há casos que chegam aqui em Brasília de que o juiz decretou a prisão depois de um acidente de trânsito comum e saiu da cidade. Quer dizer, para tirar o outro motorista da cadeia, é preciso ir a um tribunal superior, o que é muito complicado. Há casos, inclusive, de proibição de soltar foguetes no Nordeste, porque o juiz tinha um cachorro que ficava muito irritado com o barulho dos foguetes. Então, há exageros, há juízes, promotores e procuradores que extrapolam, mas isso tem que ser analisado dentro da lei. E esta regra é muito restritiva e haverá, sim, vetos, e o ministro Sérgio Moro já está exatamente analisando essas possibilidades que serão enviadas ao Palácio do Planalto, Nicole. Portanto, a semana foi mesmo cheia, né? É verdade, Zé. E em relação ainda a esse assunto, há algum risco de derrota que o presidente, que o governo possam sofrer no Congresso se esses vetos forem feitos? Há possibilidade total. Houve um acordão na Câmara dos Deputados, não há como fugir disso. Houve um acordão, aprovou-se a urgência e no mesmo dia o projeto entrou em processo de votação e mais, não foi votação nominal, ou seja, votação simbólica, onde ninguém sabe exatamente quem votou com o quê. Por exemplo, o PSL contribuiu, fez o acordo para a votação da urgência e depois não apresentou requerimento, era só apresentar o requerimento para verificação de votação, né? Isso só é possível com o requerimento com a assinatura de 31 dos 513 deputados ou partidos que os representem. E o PSL, por exemplo, tem 56, poderia simplesmente assinar um papel e isso lá na hora os assessores ficam com requerimentos prontos, né? E aí, nesse caso, haveria pelo menos a votação nominal. O Partido Novo reagiu, foi ao Supremo Tribunal Federal e tenta anular essa sessão, mas é muito complicado, porque trata-se de um assunto interno do Congresso Nacional e dificilmente o Supremo, já houve casos, mas dificilmente o Supremo vai interferir e mandar repetir essa votação, que seria mais uma vergonha para o Congresso Nacional. Mas é uma contramão do que pensa a opinião pública, viu? Zé, só para a gente lembrar o nosso ouvinte, o nosso espectador, que ontem eu, você, Bruno Garchagin, entrevistamos o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. O Novo que, como você disse, entrou aí com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Quem quiser acompanhar também essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, Jovem Pan News. E Zé, depois dessa propaganda nossa, qual que é o trâmite? Eu queria que você explicasse um pouco a respeito de qual que é o trâmite depois que, se de fato o presidente Jair Bolsonaro vetar e quais pontos ele vetar, como que esse projeto vai se dar aí em Brasília? Olha, Nicole, o projeto foi aprovado na Câmara, Senado e de novo na Câmara. Então ele está pronto para o que se chama sanção presidencial. Essa sanção, o presidente analisa e recebe instruções de assessores, né? O ministro da Justiça, a Procuradoria-Geral, a Advocacia-Geral da União, são vários setores que opinam sobre vetos, cada um, evidentemente, no seu setor. E aí o governo, através da Casa Civil, elabora a sanção, né? Publica no Diário Oficial com vetos. O presidente tem a prerrogativa de vetar totalmente o projeto, como sugere, inclusive, o Partido Novo, ou artigos, ele pode vetar um artigo, ou 2, ou 3, enfim. Aí esse veto é publicado e volta para o Congresso Nacional. O Congresso é uma reunião ao mesmo tempo, no mesmo plenário, de Câmara e Senado, né, no mesmo dia. E aí, através de votação secreta, a sessão aberta, a votação secreta, em cédula, os senadores e deputados, né, primeiro na Câmara e tal, votam. Se a Câmara conseguir a maioria de votos, aí o veto é derrubado, né? Ou mantido. E isso vai depender aí de articulações no plenário, do governo ou de categorias. Haverá uma luta aí na votação desses vetos. Mas a tendência é manutenção, é muito difícil. Só se houver um entendimento muito grande no Congresso para a derrubada de um veto. É mais raro derrubar veto. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Ótima sexta, ótimo fim de semana para você. Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Boa sexta. Até segunda. O governo da Argentina eliminou o imposto sobre o valor da maior parte dos alimentos da cesta básica. Quem traz as informações é a repórter Nani Cox.
O governo da Argentina eliminou o imposto sobre o valor agregado da maior parte dos alimentos da cesta básica. A medida atinge os principais produtos consumidos pelas famílias argentinas, como pão, leite, azeite, arroz e açúcar. O presidente Maurício Macri afirmou que a norma vale até o final do ano. Macri disse acreditar que a retirada do IVA vai aliviar o bolso de milhões de famílias e garantiu que o governo reunirá esforços para que a retirada do imposto ocorra em todos os mercados do país. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país. O anúncio foi feito no mesmo dia que centenas de argentinos foram às ruas para protestar contra a piora das condições econômicas no país nesta semana. Depois que as eleições primárias apontaram vantagem para a chapa da esquerda, formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, o peso chegou a perder quase um quarto do valor. As principais críticas do ato desta quarta foram direcionadas ao presidente Macri e à escalada da fome na Argentina, em um contexto que a pobreza atinge 32% da população. O líder da organização social disse que a situação do mercado reduziu os salários em 30%. Juan Pablo Nocelli ressaltou que algumas famílias não ganham o suficiente para sobreviver uma semana. Nosotros, nuestras familias de las organizaciones cobran 7.500 pesos. No viven una semana con eso. Con este golpe de mercado que hubo, vamos a vivir 3 días, 4 días. A decisão de retirar o imposto sobre o valor agregado de alguns alimentos faz parte de um pacote de medidas prometido na quarta-feira pelo presidente argentino. Na ocasião, Macri anunciou uma série de subsídios sociais, além de prometer o aumento do salário mínimo e o congelamento do preço da gasolina. Os recentes exercícios militares do governo chinês acirraram as tensões em Hong Kong. Destaque internacional de Camila Yunis. A China posicionou nesta quinta-feira tropas e equipamentos militares na cidade de Shenzhen, próxima à fronteira com Hong Kong. Do lado de fora de um estádio, era possível ver caminhões e carros blindados utilizados para transporte de soldados. Dentro do local, centenas de militares realizavam exercícios, empunhando escudos e treinando ações ofensivas. O posicionamento das Forças Armadas acirra as tensões em Hong Kong e gera questionamentos sobre uma possível invasão por parte da China. Nas últimas semanas, Pequim tem se posicionado contra os protestos e, recentemente, comparou as ações dos manifestantes às de terroristas. O embaixador chinês em Londres, Liu Xiaoming, disse que a China tem poder para controlar a situação caso os conflitos se agravem. Xiaoming também afirmou que a província faz parte de Pequim e não quer intervenção de outros países. A ex-colônia britânica tem vivido sérios conflitos. Há pelo menos 10 semanas, a população vem se manifestando contra o governo. Os protestos tiveram início em 9 de julho, após as autoridades locais apresentarem um projeto de lei que permitiria a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China continental. Atualmente, este projeto de lei está suspenso, mas a população ainda tem reivindicado mudanças no distrito, dentre elas a diminuição da influência de Pequim. Em meio aos caos dos protestos, uma cena inusitada chamou a atenção na manhã de hoje em Hong Kong. O Homem-Aranha francês Alan Robert, conhecido por escalar arranha-céus, subiu em um prédio no território autônomo. Ele desenrolou uma bandeira que foi fixada nas janelas do edifício, exibindo um desenho que simbolizava um aperto de mão entre China e Hong Kong, sinalizando um pedido de paz. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o prefeito de Miami no Palácio do Planalto, Francis Soares, que desembarcou no Brasil na segunda-feira e passou pelas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, se reuniu nesta quinta com o presidente. Ao deixar o encontro, o prefeito disse que o Brasil é um parceiro estratégico para a cidade de Miami e que quer fortalecer projetos e acordos mútuos. Soares disse que convidou Bolsonaro para ir a Miami durante a passagem do presidente pelos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Juizado Especial Civil de Brasília julga abusiva a multa cobrada por cancelamento de passagens aéreas. O reclamante alegou que precisou cancelar a viagem 11 dias antes do voo contratado, tendo pago mais de R$ 9.500 pelas passagens.
A agência de viagens cobrou R$ 909 de taxa de cancelamento e restituiu menos de R$ 3.400, mais de 60% de desconto sobre o valor pago. A corte reduziu para 5% o valor da multa e determinou a restituição de R$ 4.959, mais da metade do valor original. Conselho de Administração da Caixa aprova a devolução de R$ 7.350 bilhões ao Tesouro Nacional em instrumentos híbridos de capital e dívida. O IHCD funciona como um empréstimo sem prazo de pagamento que reforça o capital de instituições financeiras. O instrumento foi usado pela Caixa em governos anteriores para aumentar a capacidade de empréstimos sem comprometer a segurança financeira. Ao todo, o banco recebeu R$ 40 bilhões em IHCD e até o momento restituiu cerca de 10 bilhões ao Tesouro Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu um processo da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro até que haja uma definição da Suprema Corte sobre o uso de dados do COAF. Reportagem de Daniel Lian. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de um processo da Lava Jato no Rio de Janeiro até que a corte analise se restringe o compartilhamento de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e outros órgãos. A decisão foi enviada às autoridades do Estado. O magistrado atendeu a um pedido de Lineu Castilho Martins, réu no processo da Operação Cefini, que apura se houve propina em obras. A ação foi aberta pelo juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato. Martins era chefe de gabinete de Henrique Ribeiro, ex-presidente da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem Fluminense, e foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. No período, o ex-funcionário do DER afirmou que o processo incluía o recebimento de dados detalhados do COAF sem autorização judicial e que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, já havia determinado a suspensão de processos em que houve troca de dados detalhados, mantendo íntegros apenas aqueles nos quais foram compartilhadas informações gerais. O caso será julgado pelo plenário do Supremo no dia 21 de novembro. Na solicitação, o acusado afirma ainda que o juiz Marcelo Bretas negou suspender o processo, afirmando que o conteúdo compartilhado era da Receita Federal. Mas, segundo o ministro Gilmar Mendes, a decisão de Dias Toffoli também envolveu troca de dados do COAF e do Banco Central, não só da Receita. Segundo o ministro, houve no caso compartilhamento de relatório fiscal de inteligência financeira do COAF, além do que está permitido na decisão de Toffoli, que liberou apenas troca de dados globais. Por isso, ele considerou que o juiz do Rio descumpriu o entendimento do STF. O Conselho Nacional de Justiça quer que os governos do Pará e do Amazonas criem planos de contingência para evitar massacres em presídios. Reportagem de Matheus Meirelles. O Conselho Nacional de Justiça quer que Pará e Amazonas tenham planos de contingência para evitar novos massacres. Presídios nos dois estados foram palcos de tragédias que deixaram 117 mortos em menos de 3 meses. A recomendação está em relatórios emitidos pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Os documentos apontam a necessidade de criação de grupos com representantes locais e federais para tratar questões relacionadas aos massacres e debater medidas de curto, médio e longo prazo. Em Altamira, no Pará, onde 58 presos foram assassinados no dia 29 de julho, o Conselho identificou um alto índice de presos provisórios entre as vítimas, com uma delas aguardando julgamento há mais de 5 anos. No estado, o CNJ solicita ao judiciário local a apuração da situação desses detidos, a melhoria das condições da unidade do centro de recuperação e o acompanhamento de medidas para a redução da superlotação. Já nos assassinatos ocorridos em presídios do Amazonas em maio, o relatório aponta também o fato de que 2 dos mortos já tinham direito à progressão de regime. De acordo com o CNJ, o Estado não adotou providências estruturantes desde o massacre de 80 presos em janeiro de 2017. Para o Conselho Nacional de Justiça, a repetição de tão graves acontecimentos em um curto espaço de tempo e a persistência de problemas já diagnosticados revelam não apenas a falta de comprometimento do Estado e dos vários atores do sistema
sistema prisional com um plano de ação integral consistente, como também demonstram o descaso no atendimento das diversas recomendações já emitidas. MEC divulga diretrizes da Política Nacional de Alfabetização e promete que vai continuar incentivando o tempo integral no ensino médio. A pasta tinha anunciado o fim do programa Novo Mais Educação e o início de convênios com faculdades para estender a jornada escolar. Em meio ao debate sobre a permanência ampliada dos alunos, o governo quer o apoio de estados e municípios com o objetivo de melhorar o aprendizado no país. Ao divulgar a cartilha de orientações sobre a alfabetização, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou em crime contra as crianças. Do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental ao terceiro ano, quando as crianças são avaliadas, metade não sabe ler e escrever nada. É isso, não sabe fazer conta básica. E isso é mais do que um fracasso. É um crime. Pode ter ou não ter dolo, mas é um crime o que está sendo feito no Brasil. O ministro da Educação ressalta que o desempenho médio na escola é inaceitável. Abraham Weintraub considera humilhante a posição do Brasil na América Latina, que, segundo ele, vai até piorar. Em 2015, estivesse colado com o Peru na última posição. O Peru vai passar o Brasil nos dados que vão ser divulgados no final do ano. Ele vai passar. E nós ficaremos na humilhante última colocação isolada da alfabetização brasileira. A cartilha, lançada por Abraham Weintraub, tem 54 páginas e traz relatórios científicos internacionais. O secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalin, defende a troca de experiências com países desenvolvidos para melhorar o programa nacional. Convidamos pesquisadores e acadêmicos brasileiros e estrangeiros a contribuir com o detalhamento da PNA, trazendo as referências técnicas mais atualizadas que também fundamentaram políticas educacionais de países desenvolvidos. O secretário Carlos Nadalin explica que alunos do 4º ano do ensino fundamental farão avaliações com base em programas internacionais de alfabetização. O MEC está construindo um projeto piloto que visa aumentar a jornada diária nas escolas de 4 para 5 horas, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Agora são 10 horas e 58 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, volta em instantes. Até já! Jovem Pan News. Fala galera, tudo bom? Pra quem não conhece, aqui é Pedro do Bookster, bem-vindos ao canal. Justamente um dos temas com mais dúvidas, que chegam pra mim, que é clássicos. As pessoas, eu acho que quando falam de clássicos, a primeira ideia que vem é aquela ideia de que são livros antigos, que são livros não tão legais. Tem um motivo de serem tão falados e terem um papel especial aí na literatura, porque eles são livros geniais. Dentro desse gênero, dessa categoria, você consegue ter uma vasta opção de livros para você escolher. Então, não tem segredo. A questão é como ler clássicos, perder o medo e perder aquela ideia de que são livros chatos e livros antigos. Também acho que não tem idade certa para começar. Cada leitor, eu acho que vai desenvolvendo, vai amadurecendo em momentos diferentes. Então, até a próxima, pessoal. Deixem aqui as dicas de vídeos que vocês querem ver, que a gente grava para vocês. Valeu! Virou moda, infelizmente, o famoso golpe do boleto. Em que consiste esse golpe? O consumidor ele recebe um boleto com o timbre do banco, com todas as características do seu débito, por exemplo, se é condomínio com o nome do edifício, se é faculdade com o nome da faculdade, mas na verdade este boleto é um boleto falso, que engana o consumidor e pega o dinheiro que ia para a faculdade, que ia para pagar o condomínio e vai para a conta de um falsário, normalmente aberta com documentos falsos. Nesse tipo de caso, como é que você faz para descobrir se você está sendo vítima desse golpe? Fica atento sempre ao remetente do boleto. Você normalmente recebe sempre o boleto de uma determinada caixa de correio. Não saia por aí abrindo boletos de caixa de correio que você não conhece. Normalmente, esse golpe do boleto, ele acaba decorrendo de um vazamento de dados que normalmente acontece ou no banco ou
na empresa que emitiu o boleto. Se você olhar os dados, às vezes os dados são idênticos, o que muda é o código de barra. Na dúvida, sempre que você desconfiar, entre em contato com a empresa para saber se aquele boleto que você está pagando é verdadeiro ou não, e na dúvida, peça uma segunda via diretamente para o estabelecimento que emitiu o boleto. Na discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, Informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. A gente vai trazer detalhes para você. Tá difícil a situação. Aí, então, o Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h02, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E vamos acompanhar agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O ministro Sérgio Moro divulgou nesta quinta a seguinte mensagem sobre o projeto de abuso de poder de autoridade. O projeto de lei de abuso de autoridade será examinado pelo governo. Ninguém é a favor de abusos, mas o projeto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação regular de juízes, procuradores e policiais. O exame ainda será feito com cuidado e o respeito necessários ao Congresso. Fecha aspas. Moro foi bastante elegante. Está evidente que esse projeto foi uma retaliação à Lava Jato. Aliás, sejamos claros, nada, e eu disse nada, que venha de Requião com o selo de Renan Calheiros pode prestar. Esse motivo sozinho basta para ter calafrios com esse projeto de abuso de autoridade, ele mesmo um abuso evidente das autoridades políticas. É inegável que a classe política está brincando com fogo aqui. Eu conversei em off com um juiz federal sobre o projeto e ele estava muito preocupado. Segundo ele, tem uns 10 tipos penais ali que são tão abertos ou mal explicados que parecem ter nítido objetivo de constranger. Vários deles são inconstitucionais, mas nos tempos atuais a Constituição é só um detalhe, que pode ser observado ou não. Juiz, policial, promotor aguenta a ameaça de criminoso, inclusive de colarinho branco. Faz parte da profissão e quem não quer correr esse risco, melhor seguir outra carreira. Mas o próprio Estado ameaçando com prisão é outra história. A curto prazo corre o risco de gente comprometida mudar de carreira. No médio e longo prazos, até a base do judiciário pode virar reduto de carreiristas politiqueiros, o que é o sonho dos políticos. Para quem celebra o amadurecimento das instituições em nosso país, vai chegar a hora de mudar o discurso se essa lei for sancionada desse jeito, sem veto integral do presidente, ou terão de assumir publicamente o seu cinismo. As instituições funcionaram cambaleando no Brasil desta década, se apoiando de todo jeito para não cair. Agora ficará difícil se sustentarem de pé, concluiu o juiz. Ninguém acha que juízes, procuradores ou policiais devem ser imunes à punição por abuso de autoridade ou outras condutas criminosas. É até bom que assim seja, sem corporativismo. Mas isso deve ser feito para punir os maus servidores, sem tolher a independência para julgar dos que trabalham sério e ficam ao arbítrio da criminalização de condutas genéricas e pouco claras. Não resta dúvida. O que querem fazer é impedir o trabalho de combate à corrupção como aquele da Força Tarefa da Lava Jato. E isso o Brasil não pode aceitar. Um arquiteto brasileiro apresentou um projeto com vitrais para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, na França. Destaque de Nani Cox.
4 meses depois do incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre-Dame, em Paris, um arquiteto brasileiro apresentou um projeto para a reconstrução do local. A proposta é usar vitrais para refazer o teto e a agulha, as partes mais prejudicadas pelo fogo. Em uma postagem no Instagram, o arquiteto responsável pelo projeto explicou que a ideia é usar a iluminação natural, que ao passar pelos vitrais se multiplicará em diversas cores. Alexandre Fantozzi completou que para a parte da noite, a iluminação interior se tornaria uma grande cobertura retroiluminada. O projeto, batizado de Couronne Divine, ou Coroa Divina, tem como objetivo exaltar uma das características mais importantes do estilo gótico, que norteia a catedral. A proposta é usar materiais mais tecnológicos para isso. O arquiteto reforçou que não pretende intervir no design e não tem aspirações artísticas. Fantozzi afirmou que quer respeitar o significado sagrado de Notre-Dame, uma catedral inaugurada nos anos 1345. O governo francês pretende entregar as obras de recuperação da estrutura em até 5 anos, mas ainda não deu detalhes da escolha de um projeto de reconstrução. O planeta Terra bateu um novo recorde de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera no ano passado. Essa informação é do relatório Estado do Clima 2018, divulgado nesta semana pela Sociedade Americana de Meteorologia. Além disso, 2018 entrou para a lista dos 4 anos mais quentes desde pelo menos o fim do século XIX, com o Brasil ocupando o 7º lugar no ranking de países do mundo que mais contribuem para essa condição. E por isso o nosso contato hoje com o professor doutor do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, Manuel Henrique Gameiro Guantique. Professor, muito obrigada por falar conosco na manhã desta sexta-feira. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e o público de vocês. Professor, eu queria começar te perguntando a respeito dessas mudanças que a gente tem visto, essas notícias que têm sido vinculadas na imprensa, a respeito do calorão que fez em Paris, que está fazendo na Europa, o frio que parece que está mais forte por aqui no Brasil. Todas essas condições, os desastres naturais também que a gente tanto ouve falar no noticiário, tudo isso é contribuição, né? É causado por causa do efeito estufa? Em primeiro lugar, eu acho que poderíamos caracterizar duas coisas. O efeito estufa é uma condição natural do planeta. Graças a ela, a gente consegue manter uma temperatura média ao longo do ano. Porém, vem o aquecimento global feito pelos gases de estufa. Mas o aquecimento a gente pode dividir entre o aquecimento natural da Terra, de 4,5 bilhões de anos, e o aquecimento antrópico, que realmente está provocando alterações agora nesse período. A gente tem o efeito estufa, que é uma condição natural, mas aí por causa desses gases que são emitidos, ele fica intensificado, a gente pode dizer assim? Com certeza. Então, a ação antrópica do ser humano, principalmente pela queima, né, das florestas, pela emissão de gases poluentes, né? Isso faz com que essa camada ela seja superaquecida e ao longo do período da atmosfera, então entre anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, há esses reflexos, como que estamos sofrendo agora, de um superaquecimento. Porém, tem que pensar também em efeitos astronômicos, como maior energia emitida pelo Sol, né? E outras ações, como vulcões e outros efeitos naturais da Terra. Queria que o senhor se aprofundasse um pouco nessa relação entre o efeito estufa e o aquecimento global, por favor. Claro. Então, a camada da nossa atmosfera, ela possui vários gases. Entre esses gases, nós temos os chamados gases de efeito estufa. Os principais, o metano, o óxido nitroso e o CO2. Então, ao existir um aumento gradual desses gases na atmosfera, essa atmosfera, então, vai superaquecendo, piorando a condição do efeito estufa, que é o que nós chamamos, então, de aquecimento global. Infelizmente, nos últimos 10 anos, a gente não tem conseguido eliminar, por exemplo, o desmatamento e a queimada no Brasil, e esse reflexo está acontecendo hoje aqui no nosso país. E como evitar a emissão desses gases, professor? Em quais produtos? Onde que eles estão presentes? Então, nós temos vários tipos de emissões de gases, principalmente eletricidade,
agricultura, indústria, transporte e as próprias construções. Então, o que a gente precisa de imediato é procurar alternativas de energias renováveis, aplicá-las, não apenas só ter os projetos que os países desenvolvem, mas sim a gente conseguir implementar uma política pública, por exemplo, de energia fotovoltaica, que o Brasil possui um valor de energia solar muito alto, produzir energia eólica e melhorar um pouquinho a produção de energia dentro da própria agricultura, né? A gente simplificando alguns métodos. A produção de madeira também, a gente já tem formas de produzir madeira de uma forma mais eficiente. E um outro problema brasileiro forte é o transporte público. Então, nós precisamos melhorar o transporte público através de metrô, carros elétricos, trens, né, que venham a diminuir essa emissão de gases. E o senhor estava falando a respeito do aquecimento, né, da terra, da temperatura. O que pode acontecer se essa temperatura de fato aumentar, não sei se em 1, 2 graus? Como que é feita essa medição? Então, as previsões feitas pelo IPCC, né, que é o responsável para gerar esses relatórios, segundo as modelagens matemáticas que eles desenvolveram, a gente pode atingir ali 1, 2, 3 graus. E se isso vier a acontecer, então em vários anos, 10, 100, 200 anos, a gente terá uma alteração climática real. Porém, se a gente conseguir melhorar essas energias renováveis e aplicar esses projetos, a gente conseguiria diminuir. Se a gente não conseguir diminuir, teremos sim um aquecimento antrópico, que será então, como se fala, vai gerar consequências que a gente vai ter no futuro, porém, talvez não tão graves como que estão sendo anunciadas na televisão, mas a gente tem que tomar muito cuidado, sim. Mas pode haver, por exemplo, a extinção de alguma espécie ou de algumas espécies? Com certeza, isso já está acontecendo, tanto na fase terrestre como na fase aquática, né? Então, a temperatura altera não somente a temperatura, mas sim o oxigênio, a troca da luz, né? A fumaça do ar, né? Que você volatiliza todo esse material para o ar, você dizima aí centenas de espécies terrestres, né? Aves, né? Então, é um problema grave, sim, principalmente pelas queimadas das florestas. Nós conversamos agora, então, com o professor doutor do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, Manuel Henrique Gameiro Guantique. Professor, muito obrigada mais uma vez pela conversa aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Ok, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Bom dia. Falando ainda de meio ambiente, o governo brasileiro minimizou a suspensão do repasse de verbas da Noruega para o Fundo Amazônia. Reportagem de Vitória Bel. O governo Bolsonaro minimizou nesta quinta-feira o bloqueio de recursos da Noruega para ações de preservação da floresta amazônica. O Ministério do Clima e Meio Ambiente norueguês anunciou a suspensão do pagamento de cerca de 133 milhões de reais em recursos para projetos de combate ao desmatamento na região. Segundo o país europeu, impasses envolvendo a gestão do Fundo Amazônia impedem o envio de recursos ao Brasil. Os noruegueses também estão preocupados com o aumento nos alertas de desmatamento. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro rebateu a decisão da Noruega. A Noruega não é aquela que mata a baleia no Polo, lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a dar exemplo lá. Pega a grana e ajuda a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. Eles querem a sua soberania e a sua riqueza. Isso eu falo na Câmara desde 1991, até a questão do AAA, entre outros. Nós, na Amazônia, temos coisa que o mundo não tem mais. O pessoal está de olho nisso. No último sábado, a Alemanha também anunciou que suspenderia parte do financiamento de proteção ambiental para o Brasil, cerca de 155 milhões de reais.
O Fundo Amazônia capta doações da Noruega e da Alemanha para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. Nesta quinta-feira, em São Paulo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também comentou o bloqueio de verbas da Noruega e afirmou que a suspensão do pagamento não surpreende. O Fundo Amazônia está em discussão, as regras do Fundo Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o desfecho acerca de quais as regras aplicáveis. E essa é a realidade. Salles falou rapidamente com a imprensa após reunião com ministros do meio ambiente dos países do BRICS. No encontro, foi anunciada a criação de um fundo comum de recursos dos 5 países para investimentos na área de saneamento e coleta de lixo nas cidades. Sistema da Caixa sofre tentativa de invasão de hackers. O ataque aconteceu na noite da última quarta-feira e obrigou o banco a tirar do ar o sistema que contém dados de beneficiários de programas sociais. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Caixa confirmou a tentativa de invasão e garantiu que o sistema não foi atingido. O banco informou ainda que utiliza ferramentas especializadas em segurança cibernética e atua constantemente na prevenção de fraudes. Planos de saúde do tipo falso coletivo crescem 58% no país. Em 5 anos, o número de usuários de planos ofertados para grupos com menos de 30 pessoas subiu de 3.300.000 para 5.200.000. Atualmente, a modalidade representa 11% do mercado, enquanto há 5 anos o percentual era de 6,6%. Os dados compõem uma pesquisa apresentada nesta quinta-feira pelo Grupo de Estudos sobre Planos de Saúde da Faculdade de Medicina da USP. Ex-presidente da OAS diz ter autorizado o pagamento de R$1 milhão a Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Segundo Léo Pinheiro, preso na Operação Lava Jato, o repasse foi para acelerar a liberação de verba para as obras da linha 4 amarela do metrô de São Paulo, em 2007. O relato consta na delação do empresário, citada em mensagens atribuídas a procuradores que atuam na Lava Jato e que foram reveladas pelo site The Intercept Brasil. Garcia, à época deputado estadual, se manifestou por meio de nota, negou ter recebido propina e classificou a acusação de Pinheiro como uma história sem pé nem cabeça. Vamos conferir agora como fica o tempo para o final de semana com Desirê Brant. A semana termina com o tempo mais firme na maior parte do Brasil e um pouco mais quente também. A frente fria que virou o tempo entre o sul e o sudeste já foi embora. E o ar polar que veio em sua retaguarda derrubando a temperatura, agora só perde sua força. Tanto é que hoje a temperatura deve subir em praticamente todo o Brasil, até mesmo no sul do país. Tem previsão de chuva na faixa norte do Brasil e ao longo da faixa leste do Nordeste, especialmente entre a Bahia e o estado de Sergipe. Ainda chove um pouquinho também no Espírito Santo, mas nas outras áreas do Sudeste, Sul, Centro-Oeste do país e toda essa região entre o interior do Nordeste e o Acre, o tempo segue seco nesta sexta-feira e também com temperaturas mais altas. Hoje a máxima já chega aos 25 graus em Porto Alegre, Cuiabá com máxima de 35 graus, Palmas e Teresina 36 e em Aracaju, mesmo com chuva, a máxima alcança os 28 graus. Na capital paulista, a semana termina com o tempo mais aberto, temperatura em elevação e hoje à tarde a máxima chega até os 25, 26 graus em alguns pontos da região metropolitana. Amanhã, o sábado, vai ser mais um dia de sol e um pouquinho mais quente. Em alguns pontos da cidade, a temperatura máxima poderá chegar perto dos 28 graus. Domingo também, com sol e calor, não só na capital paulista, mas em todo o estado. E o tempo só muda no comecinho da semana que vem, por causa da aproximação de outra frente fria. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. A gente fala do noticiário internacional. O ministro do Interior de Israel autorizou a visita de uma deputada americana ao país para encontrar os familiares dela, mesmo com pressões de Trump para que isso não acontecesse. Quem traz esse e outros destaques diretamente dos Estados Unidos é a Mariana Giangiacomo. Oi, Mari, bom dia. Olá, bom dia.
A deputada norte-americana Rashida Tlaib escreveu uma carta para o ministro do Interior de Israel dizendo que tem uma avó com mais de 90 anos de idade que mora em Israel e que essa visita poderia ser a última chance das duas se encontrarem. O ministro do Interior de Israel, então, permitiu a entrada de Rashida Tlaib no país. Ele disse que é uma visita humanitária para que a deputada possa ver a avó e, em contrapartida, a deputada se comprometeu a respeitar quaisquer restrições e a não promover boicotes a Israel. Só para a gente lembrar um pouquinho desse caso, duas deputadas aqui dos Estados Unidos, a Rashida Tlaib e a Ilhan Omar, que são as duas primeiras mulheres muçulmanas a ocupar cargos no Congresso norte-americano, foram convidadas para ir até Israel por uma deputada palestina e, em um primeiro momento, tiveram a entrada negada. O que acontece? As duas apoiam um movimento que é contra a ocupação de Israel na Cisjordânia. E desde 2017, a lei de Israel permite que o governo barre a entrada de pessoas que apoiam este movimento. Então, elas tiveram a entrada barrada aí nesse primeiro momento. Nesse caso específico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também interveio. Ele foi ao Twitter, publicou que seria uma grande demonstração de fraqueza se Israel deixasse as duas deputadas entrarem, falou que elas odeiam Israel, que elas odeiam judeus. Enfim, então, o primeiro-ministro de Israel resolveu barrar a entrada das duas ontem. E aí, hoje, depois desse apelo que a deputada Rashida Tlaib fez ao ministro do Interior de Israel, dizendo que tem a avó vivendo lá, que gostaria de visitar a avó, o governo de Israel permitiu a entrada dela, Rashida Tlaib, no país, mas não da outra deputada, Ilhan Omar. E olha só, Nicole, outro assunto que está repercutindo bastante na manhã desta sexta-feira aqui nos Estados Unidos é uma história bastante impressionante até. A Guarda Costeira dos Estados Unidos apreendeu em menos de uma semana, entre os dias 25 e 31 de julho, mais de 3 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico. O interessante é que as embarcações apreendidas são feitas especialmente para isso, viu, Nicole? Especialmente para transportar drogas, porque elas são muito rápidas e muito discretas e, é claro, muito difíceis de detectar. Então, são construídas pelos cartéis de drogas especialmente para isso. As apreensões foram feitas pela embarcação Midget, que é a mais nova aqui da frota da Guarda Costeira dos Estados Unidos. A gente continua de olho em tudo o que acontece por aqui e volta a qualquer novidade. Nicole, é com você. Obrigada, Mari. Qualquer novidade, você com certeza volta aqui com a gente. A Câmara de São Paulo espera uma economia de 2 bilhões e 600 mil reais por ano com a extinção de 19 cargos aprovado nesta quinta-feira. Destaque de Marcelo Matos. Câmara de São Paulo extingue 19 cargos e promete economia de 2 milhões e 600 mil reais por ano. Projeto aprovado em segunda discussão por 34 votos a 1 atende a um questionamento do Ministério Público, numa ação movida no Tribunal de Justiça do Estado. O texto segue agora para a sanção do prefeito Bruno Covas. Foram criados 3 cargos e extintos 19, de livre provimento, com nomeação de caráter provisório para atribuições de direção, chefia, assessoramento e não necessário ser servidor efetivo do Estado. Os cargos estavam congelados e foram transformados em funções de carreira, como chefe de cerimonial, ouvidor adjunto e diretor-presidente da Escola do Parlamento. Nesta quinta-feira, uma audiência no Senado debateu mais uma vez a falta de pagamento do seguro aos familiares das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense. Quem traz os detalhes é o repórter Vinícius Moura. São quase 3 anos de sofrimento e falta de respostas. A tragédia com o avião da Chapecoense em novembro de 2016 ainda deixa um sentimento de dor e impunidade. A queda da aeronave deixou 71 mortos entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulação. Nesta quinta-feira, o Senado Federal debateu pela segunda vez no ano a indenização a familiares das vítimas do acidente. A comissão foi marcada pelo depoimento emocionante de um dos sobreviventes, o jogador Neto. Ele relembrou os momentos de tensão no voo da Lamia, que levava o time para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, e cobrou providências dos responsáveis. Eu acho que eu não aguento mais ver tanta impunidade no nosso país, né? Vocês não passaram por isso, mas eu passei. A verdade tem que ser exposta. A gente tem uma série de hipóteses, mas a verdade
que realmente é, acho que está na mão do Senado para nos ajudar. O dono da Lamia, Ricardo Albacete, também participou da Comissão de Relações Exteriores por videoconferência. Ele pediu desculpas pelos erros que cometeu ao alugar a aeronave, mas defendeu que a investigação sobre o caso seja reaberta para que todos os responsáveis sejam envolvidos na negociação. Já o senador Romário foi enfático ao cobrar da seguradora que fez um acordo de indenização com 23 famílias o pagamento do valor de $225 mil. Eu perguntei aqui ao advogado da família e ele me disse que até o momento nenhum tipo de ajuda foi dado pela sua empresa. O que o senhor está fazendo aqui realmente? Qual é o objetivo do senhor nessa reunião aqui, nessa audiência pública? Alex Stovall, advogado da seguradora Clyde Co., se defendeu dizendo que pode mostrar que não está mentindo. De acordo com ele, um fundo foi organizado para dar assistência aos familiares e as conversas foram confidenciais. Como foi dito, 23 das famílias ou os passageiros já aceitaram essa soma. Ninguém forçou eles a aceitar. Eles tinham um aconselhamento legal e eles aceitaram fazer isso. O advogado do jogador Neto, Marcel Camilo, chamou a fala do representante da seguradora de teatro e disse que nunca foi dado outra alternativa aos familiares. O senador Jorge Cajuru se comprometeu a levar o assunto ao presidente Jair Bolsonaro na próxima semana para tentar uma solução. 11h26 e vamos agora aos destaques do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, que já está conosco. Viga, bom dia para você. Tudo bem, Nicole? Como é que você está? Tudo certo, e com você? Por aqui o sol está de volta, viu? Estamos felizes porque essa história de chuva, temperatura baixa, tempo fechado, mar agitado, não é para Carioca, não é para Fluminense não, tá, Nicole? E final de semana vai ter sol também aqui na Cidade Maravilhosa. Só não vai ter o clássico mais esperado entre Cariocas e Fluminense, que é Flamengo e Vasco, que levaram para Brasília, para a capital federal. Nicole, cúmulo da maldade. Você sabe que o nível de desemprego está alto no Brasil, né, Nicole? São quase 13 milhões de brasileiros. E aí fizeram um fake anúncio de vagas que seriam abertas em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As pessoas passaram horas e horas na fila, aguardando. Tinha idoso, tinha mãe com bebê de colo. Só depois de muito tempo que se deram conta que era tudo mentira, era boato. Que maldade, hein, minha cara Nicole? Enfim, não se faz isso com o sofrimento, com a sofrência dos outros. Falar em sofrimento, minha cara Nicole, agora há pouco chegou a informação de que um funcionário terceirizado da Prefeitura do Rio de Janeiro, identificado como André Paes Albuquerque, ele morreu atropelado por um trem da Supervia, viu, minha cara Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Ele está atuando ali numa operação da Secretaria de Ordem Pública, estava mirando, Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, lava-jatos que funcionam clandestinamente, né? E aí não se deu conta, não percebeu a chegada do trem, acabou sendo atropelado, uma grande tragédia, uma grande fatalidade. Um homem também foi preso nas últimas horas aqui em um trem da Supervia, Nicole, ouvintes e internautas, acusado de importunação sexual em uma composição. Aquela história de trem cheio, trem lotado, e aí sempre tem uns oportunistas, uns aproveitadores. E ele acabou sendo detido pelos seguranças da Supervia, depois encaminhado para a delegacia. Falar em delegacia, o Ministério Público do Rio de Janeiro já está denunciando os 2 filhos da deputada federal Flor de Lis, no caso envolvendo o assassinato do pastor Anderson do Carmo. O primeiro inquérito, a primeira fase do inquérito foi concluída essa semana pela delegada Bárbara Lomba, da Divisão de Homicídios da região metropolitana do Rio de Janeiro. O Ministério Público rapidamente ofereceu a denúncia contra Flávio Lucas Santos por homicídio triplamente qualificado. Agora ver como é que a Justiça vai se pronunciar, como a Justiça vai se manifestar.
Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, o Museu Nacional, que pegou fogo, né, praticamente foi destruído no ano passado, ali na região da Quinta da Boa Vista, está clamando por verbas, por recursos. As obras emergenciais que custaram quase 10 milhões já foram praticamente concluídas e agora aguarda-se uma verba do governo federal, viu, Nicole? E a grana está curta, há uma espécie de arroxo fiscal. Já tem uma empresa brasileira, privada, já foi estatal no passado, está disposta a colocar até 50 milhões de reais para ajudar na reconstrução da estrutura e do acervo do Museu Nacional, também para melhorar a sua imagem, porque anda com a imagem chamuscada, lameada, e entende que vale a pena associar a sua marca à reconstrução do Museu Nacional. Para fechar, Nicole, saiu a lista de convocados do técnico Tite para os amistosos contra Colômbia e Peru. Muitas novidades. O goleiro Ivan, da Ponte Preta, o goleiro também de volta de São Paulo, Everton, do Palmeiras, o lateral esquerdo Jorge, que é do Santos, trabalha com o técnico Sampaoli, além do zagueiro Samir, que joga na Udinese e foi do Flamengo, e o atacante Bruno Henrique, do Clube de Regatas do Flamengo. A lista tem Ederson, Ivan e Everton como goleiros, defensores Alexandro, Dani Alves, Éder Militão, Fagner, Jorge, Marquinhos, Thiago Silva e Samir. Jogadores de meio de campo, Alan, Arthur, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. Para frente, 6 jogadores: Bruno Henrique, David Neres, Firmino, Richarlison, Vinícius Júnior e Neymar. E espera aí o seu destino. Foi convocado pelo PSG, mas provavelmente já nos amistosos contra Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 agora de setembro, nos Estados Unidos, já deva estar com um outro time para representar, minha cara Nicole. Viga, aqui do meu lado está o Bruno Prado também para comentar a respeito dessa convocação do Tite. Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nicole, Viga, bom dia a todos que nos acompanham aqui. E foi, como o Viga falou, uma convocação com algumas novidades, né? Mas o Tite manteve a base da Copa América, né? Ele não chamou jogadores que estavam lesionados, como o Alisson, o Gabriel Jesus suspenso, o Everton Cebolinha, que está envolvido nas finais da Copa do Brasil, e alguns mais veteranos, como Miranda, Fernandinho, né? Caras que estão deixando a seleção. E algumas, ainda bem, né? São jogadores mais velhos. O William, que foi pro lugar do Neymar, também ficou fora. O Felipe Luiz, né? Que está no Flamengo. E foram algumas 7, viu, Bruno? Oi? Foram 7. Houve uma mudança de 7 nomes em relação àquele grupo que conquistou a Copa América. São 7 novidades. E o Neymar convocado, Coutinho convocado, que muita gente questionava, né? Eles estão jogando pouco, será que vão, será que não vão? E eu acho que ele faz o certo de convocá-los, né? Eu até falei sobre isso ontem no Jornal da Manhã. O Neymar é um dos principais, o principal jogador do Brasil, né? E o Tite não está ali para punir o Neymar, e até porque o Neymar na seleção não criou nenhum problema para ele. Acho que o Tite ele tem que integrar o Neymar. Então, acho correto, mesmo sem jogar, que ele esteja na seleção, que o Tite traga o Neymar para o seu lado e vai estar no ambiente que ele gosta. O Neymar, ele gosta de estar com esse grupo, com essa seleção. Então, acredito que o Tite acertou em convocar o Neymar, muita gente está criticando, mas eu acho correto que ele seja integrado à seleção brasileira. Qual a sua opinião, Viga? Eu concordo com o Bruno. Até perguntei para o Tite se agora começava o projeto Copa do Mundo. Me parece que sim, né, Bruno? Porque a Copa América era uma obrigação, né, que ele tinha de conquistar, porque senão ficava com o cargo ameaçado. Agora ele tem que iniciar o projeto Copa do Mundo do Catar em 2022, porque também já vem aí pela frente eliminatórias. Eu, particularmente, fiquei muito surpreso com a convocação do Sabino, não tenho acompanhado ele no futebol italiano, mas aqui no Flamengo ele arrancava suspiros, mais de preocupação, não de alegria, efusividade, nada disso. E o goleiro Ivan, da Ponte Preta, é um jogador para ganhar tarimba, ganhar experiência, mas sincero, honestamente, não o conheço. E o técnico Tite, com a convocação de hoje, Bruno, ele reduziu um pouco, né, a média de idade da seleção brasileira, que foi de mais de 27 na Copa América, 27 anos, agora está em pouco mais de 25 anos. Esse processo de transição tem que ser feito paulatinamente. O Tite não quer botar, como ele disse, ponto final na carreira de ninguém. O Felipe Luiz jogando aqui tem grande chance de voltar à seleção brasileira. Falava-se até no Renan Lodge, né, que foi para o Atlético de Madrid como opção, mas ele acabou optando pelo Jorge. Mas alguns jogadores já podem praticamente se despedir da seleção brasileira. Eu acho que o William foi um jogador
pontual, embora goste de algum prestígio com o técnico Tite. O próprio Miranda agora no futebol chinês vai ter pouca chance. Acho que o Miranda, trilhar o caminho do Renato Augusto lá na frente. O Tite chama, vai ver que está foraço de forma, né, o Bruno? Foríssimo de forma. E aí não volta mais. O Gil, a perceber, zagueiro do Corinthians, que a carreira dele na seleção brasileira poderia ter sido precipitada, né? Eu acho até que ele levou isso em consideração na hora da escolha de voltar ao Brasil, especialmente para a equipe do Corinthians, viu, Bruno? Viga, obrigada pelas informações, viu? O papo aqui foi ótimo, mas infelizmente eu preciso chamar o intervalo. Obrigada. Pas de problème, como se fala em francês. Não tem problema. Au revoir, mademoiselle. Bom fim de semana, Viga. Bruno, obrigada também pela participação. Ótimo trabalho para você. Obrigado, Nicole. Até mais. E agora são 11h35. O Jornal da Manhã, segunda edição, volta daqui a pouco. Jovem Pan News. O melhor conteúdo esportivo da internet você encontra aqui no canal Jovem Pan Esportes. Uma programação completa para você saber de tudo que acontece no mundo do futebol. Aqui tem muita discussão, informação e muito bom humor. O cara espera um campeonato inteiro. Sabe que eu não gosto desse negócio de ficar mexendo em time toda hora. Já não tem time. Tá uma bagunça na diretoria. Você participa aí com a gente no nosso chat do YouTube. A melhor equipe esportiva do rádio, agora também em vídeo. E também o Máquinas na Pan, com motorsports e os principais lançamentos da indústria automotiva, com muita tecnologia, conectividade e mobilidade urbana. Vem com a gente, futebol é aqui na Jovem Pan. E claro, não esqueça de se inscrever. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. De segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, tem o Pânico. Aqui temos brigas. Quando for pedir a opinião de alguém, calem a boca, fechem o bico. Entrevistas exclusivas. Quanto que ganha um profissional nessa área da jogatina lícita, né? Que é o game. Convidadas maravilhosas. Aqui está ela, conhecida nacionalmente, uma das mulheres mais maravilhosas desse país. A Pra Frentex, Cléo, senhoras e senhores. E tudo isso no comando do Emílio Surita. Por favor, Emílio. Inscreva-se e ative o sininho de notificação, tá? Os fatos com a notícia Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta e a gente vai agora a Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro participa de uma solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Juventude. Vamos acompanhar. Matemática, onde uma simples regra de 3, 70% da garotada de 16 anos de idade não sabe resolver, da interpretação de textos e na questão de ciência também. Por que estamos lá para trás? Que para esses que até há pouco dominaram o país, é muito importante que o povo brasileiro tenha em uma das suas mãos o título de eleitor
e na outra, um cartão de um programa assistencial. O que tira a juventude da miséria, ou o homem ou a mulher, é o conhecimento. Não são programas sociais que, em alguns casos, são necessários, até pela idade e pela condição daquela pessoa. Mas não podemos crescer pensando nisso. Eu lembro no debate de 2014, uma candidata bateu no peito e falou que o nosso governo, 52 milhões de pessoas vivem do Bolsa Família. Obviamente, muita gente, repito, necessitava até disso daí. Mas a outra parte, não, porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva, vamos assim dizer. E o que o nosso governo precisa e está implementando? Políticas que visem abrir os olhos da juventude, mostrarem realmente qual é o caminho certo, dizer que você é responsável pelo seu futuro, o Estado não vai te atrapalhar, muito pelo contrário, vai ajudar. E a Damares, o Von Trauben estão de parabéns, juntamente com a Jaiana. Se fosse 3, 4 anos atrás um evento como esse, talvez tivéssemos 2 homens se beijando aqui na frente, estimulando, desacreditando, desconstruindo a heteronormatividade, como está no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, como estava. Nada contra quem quer ser feliz com um parceiro igual a si, mas não podemos impor isso daí. Até nesse programa se falava em livros didáticos com essa temática para crianças a partir de 5 anos de idade. O que podemos esperar ao estimular jovens precocemente ao sexo? Já não basta termos entre crianças entre 9 e 19 anos serem responsáveis por 1.700 partos por dia? Será que não basta isso? Não devemos combater isso daí? A intenção é estimular cada vez mais? Nós temos que ter, juntando aqui os ministérios da mulher, direitos humanos e família, com a educação, um casamento perfeito, para dar meios para essa garotada, como estou vendo aqui a garotada do Profesp, Programa Força no Esporte, ser alguém no futuro. Parabéns aqui, no momento, aos nossos irmãos militares da Marinha, que estão representando essa garotada nesse evento. E a gente nota pelo semblante da garotada que são pessoas, filhos de humildes, aqueles que precisam do Estado uma diretriz, disciplina e hierarquia para poder, ao ser alguém lá na frente, constituir uma família, se assim o desejar, mas sobreviver do suor do próprio rosto e não de programas outros. E complementando, nós temos uma relação muito boa com o país ao sul aqui, a Argentina. A simples indicação de uma prévias que gente que tem o socialismo acima de tudo, gente na política de lá que ignora os valores familiares, que em grande parte não respeita as religiões, voltando ao poder. E se voltar ao poder, nós já sabemos o que vai acontecer com a nossa querida Argentina, o que acontece com a nossa querida também Venezuela. Essa preocupação nós devemos ter. E a juventude tem que ser muito bem instruída e orientada para não embarcar nesse canto da sereia. Nós precisamos de vocês, jovens do Brasil. Mas para que vocês possam serem úteis a si próprios, a sua pátria, vocês têm que ter uma educação de qualidade, sem qualquer doutrinação. Então, nesse dia da juventude,
Parabéns aos jovens brasileiros, esses também que estão de paletó e gravata aqui. Temos até um deputado estadual de paletó e gravata aqui. Tá certo? Então, parabéns a vocês. Obrigado pela confiança que grande parte de vocês teve por ocasião das nossas eleições do ano passado. O que nós mais queremos é entregar o Brasil em 23 ou 27, bem melhor do que encontramos agora em 2019. Muito obrigado a todos e Deus nos abençoe. A fala do presidente Jair Bolsonaro, que participou de uma solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Juventude. Também estavam com ele nessa solenidade o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Eles também participaram dessa cerimônia que ocorreu agora ao vivo. A Caixa Econômica Federal deve anunciar mudanças no crédito imobiliário na semana que vem. Afonso Marangoni. Vai anunciar na próxima terça-feira mudanças no crédito imobiliário. A informação foi divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, nesta quinta-feira, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Sem dar detalhes, Guimarães disse que a medida vai ser algo revolucionário. A Caixa vai anunciar terça-feira que vem uma coisa que vai mudar a vida dos brasileiros. Na verdade, o senhor vai anunciar, vai ser uma coisa... Só dá um toquezinho, só bem pouquinho. Parte de crédito imobiliário, a gente vai mudar a história do crédito imobiliário, porque a gente vai... O presidente que vai anunciar junto com os palmeirenses. Terça-feira? Terça-feira. O presidente da Caixa ainda afirmou que o anúncio vai gerar bastante demanda e emprego. Atualmente, os contratos de financiamento habitacional são corrigidos pela taxa referencial. E agora, o banco deve lançar linhas de crédito com custo indexado ao IPCA, índice que mede a inflação. A ideia do Palácio do Planalto é que a medida, na prática, reduza em até 31,5% os juros de financiamento de imóveis no país. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, disse que o PSDB está com medo da sua candidatura à prefeitura da capital no ano que vem. Reportagem de Vitória Abel. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à prefeitura da capital, Márcio França, afirmou à Jovem Pan que os tucanos estão com medo da candidatura dele. Nesta semana, o presidente do diretório estadual do PSDB, Marco Vignoli, disse não acreditar na consolidação da candidatura do ex-governador e adversário de João Dória. Para Vignoli, Márcio França não possui vínculos com a cidade de São Paulo, já que construiu sua vida política em São Vicente. O ex-governador, no entanto, já se coloca como candidato e lembra que a população paulistana já o elegeu uma vez. Quem tem medinho, quem não tem coragem, não desce pro play para jogar, não é? Quem tem coragem vai ter que enfrentar no voto, mais uma vez, a derrota cachapante da Prefeitura de São Paulo. Na eleição passada, nós ganhamos a eleição aí na capital com quase 1 milhão de votos a mais do que o PSDB. Vamos deixar o povo decidir. França foi derrotado por João Dória nas últimas eleições para o governo do estado. No entanto, o ex-prefeito de São Vicente ganhou a maioria dos eleitores na capital paulista, onde teve 58% dos votos. Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento pretende agilizar processos de 50 mil crianças que estão em abrigos de todo o país. O SNA, lançado nesta quinta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça, integrou e substituiu os cadastros nacionais de adoção e de crianças acolhidas. O CNJ também apresentou um cronograma de capacitação dos 27 tribunais de justiça estaduais para a utilização do sistema, que começa a funcionar em outubro. O sistema trabalha com a emissão de alertas em caso de demora no cumprimento de prazos processuais referentes a crianças e a adolescentes. Esses alertas sobre os menores inseridos no sistema chegam para o próprio magistrado e para as corregedorias estaduais e as coordenadorias de infância e juventude. O juiz auxiliar da presidência do CNJ, Richard Paikin, avalia que o novo sistema vai proporcionar mais oportunidades às crianças e aos adolescentes. O fato é que o atual resultado, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que está sendo implantado nesta histórica data, cuida-se de um novo instrumento com foco em nossas crianças e adolescentes em situação de risco e que necessitam de um futuro melhor.
Uma das principais funcionalidades do sistema é a automatização da busca de pretendentes para as crianças aptas para adoção. Diariamente, o sistema fará a busca automática com o objetivo de vincular uma criança ao primeiro pretendente encontrado, segundo o ECA. Hoje existem no Brasil cerca de 40 mil pessoas interessadas em adotar uma criança ou adolescente. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, destaca a unificação e evolução do sistema e a responsabilidade do Estado. O SNA pretende sim oferecer uma base de dados mais completa, mais eficiente, mais clara. Cuidar das crianças é uma missão de toda a sociedade brasileira. O CNA possibilita a maior participação dos pretendentes, que podem realizar pré-cadastros online e acompanhar as habilitações em uma página exclusiva. O sistema também envia e-mail se houver qualquer necessidade de modificação no cadastro, como uma vinculação ou uma renovação. O deputado federal Eduardo Bolsonaro intensificou a busca por apoio no Senado pela aprovação do seu nome para a embaixada nos Estados Unidos. Vamos a Brasília para mais informações com Levi Guimarães. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, segue trabalhando para alcançar o apoio da maioria dos senadores a favor de sua nomeação para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Desde a semana passada, ele vem percorrendo gabinetes de diferentes partidos. Nesta quinta, o deputado visitou os senadores Antônio Anastasia, do PSDB, Maílza Gomes e Esperidião Amin, do PP, e Irajá Abreu, do PSD. Eduardo Bolsonaro falou um pouco sobre as conversas. Normalmente eles não falam, eles não expressam, né, a opinião, ou se expressam. Eu prefiro não comentar, eu acredito que cada um fale sobre o seu voto, mas eu estou muito esperançoso. As conversas que eu tenho tido são animadoras e eu acredito que vai dar tudo certo. O presidente Jair Bolsonaro comparou o processo a uma prova. Quem é casado aqui? Casou no dia seguinte? Ele está namorando o Senado, ele está conversando, demonstrando humildade, estudando sabatinas anteriores, é igual uma prova. O filho do presidente vem demonstrando otimismo na sua aprovação, que passa primeiro por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e por votação no colegiado e no plenário. Jair Bolsonaro mantém um discurso cauteloso. Se preparou ou vamos lá, vamos passar? Não. Humildade acima de tudo, respeitando o Senado Federal, porque a gente sabe que uma derrota nossa, né? A gente fica chateado, quem não fica chateado? Nos últimos dias, alguns senadores comentaram nos bastidores sobre uma possível manobra para que a sabatina de Eduardo Bolsonaro seja secreta. O regimento interno permite, mas a praxe é que seja pública. O deputado descarta a manobra. Eu acho que há um interesse público de assistir a essa sabatina e eu acredito que é até um ato democrático você expor não só para os senadores que vão na sequência votar, mas também para a população brasileira tudo que está acontecendo ali dentro. A nomeação foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro em julho, há mais de um mês, mas ainda não foi enviada ao Senado. Segundo Eduardo Bolsonaro, isso só vai acontecer quando houver o máximo apoio possível dentro da casa. De Brasília, Levi Guimarães. A Polícia Rodoviária Federal já determinou o cumprimento imediato da suspensão de radares móveis em estradas federais. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, por decisão do presidente Jair Bolsonaro, a utilização dos radares móveis está suspensa no país. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, já encaminhou alertas de que os equipamentos devem ser recolhidos até que sejam definidas novas regras para o controle de velocidade. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, explicou que os estudos já estão bastante avançados e uma nova resolução está sendo formatada. A nossa preocupação é salvar a vida nas estradas, né? Então, a questão do radar escondido, do caça-níqueis, isso tem que acabar e a gente está realmente priorizando segurança. O presidente reclama exatamente do fato dos radares móveis, na maior parte das vezes, ficarem escondidos, com o único objetivo de punir os motoristas, sem qualquer caráter educativo.
Hoje existem 3 tipos de equipamento. O mais comum é que fica apoiado num tripé às margens das rodovias. Existem ainda o portátil, conhecido como pistola, que é apontado pelo agente fiscalizador, e um outro tipo que permite que o radar seja utilizado de dentro dos carros da Polícia Rodoviária Federal, mesmo em movimento. O presidente Bolsonaro, ele ressaltou que se fosse do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, já teria votado pelo fim da utilização dos equipamentos, inclusive dos radares fixos, que também estão sob a mira aqui do governo. No início do ano, o presidente anunciou a intenção de não renovar os contratos para a instalação de 8.000 radares no país. Ele reclama da decisão da Justiça, que barrou a iniciativa. Gostaria que a Justiça, a pessoa, não a Justiça, mas essa, acho que foi uma juíza que deu essa liminar, dissesse onde vou tirar R$1 bilhão para instalar 8.000 radares no Brasil. Só diga aí, com R$1 bilhão na mão, o Tarcísio asfalta aí, eu vou chutar. Segundo Tarcísio de Freitas, é preciso informar ao motorista e alertar, inclusive, que existe um equipamento eletrônico para fiscalização. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a suspensão dos radares móveis começa efetivamente a valer na segunda-feira da semana que vem. De Brasília, Luciana Verdolim. E da capital federal, a gente passa para o interior de São Paulo com uma notícia inusitada. Cavalos subiram no telhado e o resgate mobilizou o corpo de bombeiros. Vamos saber mais detalhes desse caso com Alexandre Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores do Jardim União, da cidade de Lins, no interior de São Paulo. Era um pássaro? Era um avião? Não, Nicole. Eram 2 cavalos que conseguiram, através de um terreno que estava próximo do mesmo nível do telhado de um barracão e de uma casa, acessar o telhado deste barracão, telhas de zinco, colocando em risco toda a estrutura, e também uma casa com telhas convencionais que tiveram algumas delas quebradas por conta do peso dos animais. Os 2 cavalos ficaram ali em cima do telhado por cerca de 30 minutos. A população assustada acionou o corpo de bombeiros, que teve que recorrer a um guincho para a retirada dos animais. Um deles, inclusive, deu bastante trabalho para ser retirado de cima do barracão. Os 2 animais passam bem e já foram devolvidos aos seus donos. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan. 11h57 e assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pela audiência, pela companhia, um ótimo final de semana para você e fique agora com Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente volta segunda-feira às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News.